Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Marques e hoje eu vou falar com vocês sobre captação de clientes com dicas bem pontuais que vão ajudar vocês na hora aí de fazer essa captação, de interagir com um possível cliente e fazer com que você consiga converter isso em venda, para você conseguir aumentar aí o número de projetos que você vai estar fazendo ao longo da tua jornada aí, certo? Então vamos para essa aula de hoje que tá muito legal. Vamos lá! Então, como eu falei para vocês, o tema de hoje é como eu faço para captar clientes. E eu vou trabalhar questões bem pontuais aí para você conseguir fazer essa prospecção de uma maneira mais assertiva. E a primeira questão que nós vamos conversar aí e pensar é como que a gente faz para conquistar os nossos primeiros clientes, né? Às vezes a gente não sabe como agir para conseguir alcançar esses clientes. Então, uma das questões que eu preciso te falar é que nós precisamos construir uma jornada para atrair esse cliente de uma maneira correta. Quando você se forma ou quando você começa a trabalhar na área, nós temos o hábito de atender todo tipo de cliente, né? Se aparecer um projeto de um banheiro, a gente faz. Se aparecer um projeto de uma sala, a gente faz. Se aparecer um quiosque no shopping, a gente faz. Se aparecer um consultório, a gente faz. Tudo que aparece a gente vai lá e pega para poder fazer, né? É normal esse processo porque você está começando na jornada e ainda precisa criar suas habilidades. E testar os mercados é fundamental para você conseguir crescer na tua carreira. Toda vez que você começa a testar os mercados e conhecer quais são os nichos que existem, você começa a descobrir o que você de fato gosta e o que você não gosta. E uma das dicas que eu dou para todo mundo é o seguinte: nós precisamos conhecer o mercado, entender quais são as áreas dentro do mercado de arquitetura e design de interiores que faz com que a gente goste, né? Que atrai a gente, que a gente queira trabalhar, e coisas que a gente não quer trabalhar. Por exemplo, gente, eu tenho até uma fobia com o urbanismo, né? Porque eu não gosto, nunca gostei de trabalhar com urbanismo, né? Ao acaso, a minha formação é arquitetura e urbanismo, mas eu não me considero urbanista. Nunca trabalhei com isso, nunca me identifiquei com urbanismo. E se eu, por exemplo, começasse a me divulgar e postar coisas relacionadas a parques, a praças, a cidades, as pessoas vão passar a me enxergar como uma autoridade naquele nicho, naquela área que eu estou mostrando. Então, eu preciso mostrar para os meus futuros clientes, para as pessoas que estão me acompanhando, o que de fato eu quero vender, o que de fato eu quero projetar, né? Então, esse início, quando você começa a trabalhar na área, você começa a testar os mercados, conhecer um pouco de cada nicho. A primeira dica que eu vou te dar aqui é você começar a fazer parcerias com algumas empresas, alguns escritórios. Quando você começa a fazer parcerias, o que acontece? Você começa a aprender com as especialidades daquele escritório, né? Então, nesse início é normal você conseguir cobrar preços bem baixos e ser realmente um laboratório para você aprender. Então não se importe nesse primeiro início aí você receber pouco para poder fazer projetos. Por quê? Porque você está aprendendo. Então, se você caminhar sozinho, vai ser muito mais difícil a jornada. É como se você tivesse uma grande escada e você quisesse chegar no último degrau e você vai tentar fazer isso sozinho, num passo só. É muito difícil. Então, por que não trabalhar para escritórios de arquitetura, escritórios de design de interiores, lojas de planejados, lojas de revestimentos, todo tipo de empresa que vai trazer algum conteúdo que vai agregar depois para a hora que você for projetar, para a hora que você for atuar como designer de interiores, né? Então, comece fazendo esses treinos com os escritórios e com lugares que você possa trabalhar. Você fazendo isso, você vai desenvolver habilidades e vai conhecer o mercado com áreas que você quer trabalhar, com áreas que você se identifica. E aí você vai começar a mostrar as suas habilidades, mostrar aquilo que você tem conhecimento para um nicho específico. Quando eu conheço um nicho que eu quero trabalhar, eu começo a ser muito mais assertiva. Eu vou me comunicar diretamente com o meu público-alvo, certo? Então eu vou dar um exemplo quando eu trabalhava com varejo. Quando eu trabalhava com projetos para varejo,
o meu cliente não era dona de casa, o meu cliente não era o advogado, meu cliente não era clínica, não, o meu cliente era quem tinha uma loja. E ainda eu trabalhava com reformas de loja, né? Então eu pegava a loja que já estava em funcionamento e eu precisava repaginar, eu precisava alavancar o negócio daquela empresa e trazer mais clientes para aquele negócio. Então o meu objetivo principal não era fazer um projeto, e sim fazer com que aquele lojista vendesse mais, tivesse mais clientes. Esse era o gancho, a minha pegada principal, sabe? Que onde eu fazia com que eu me diferenciasse da concorrência. Então tudo que eu falava, tudo que eu postava, na época que eu estava fazendo esse tipo de projeto, não era forte em redes sociais, sabe? Como é hoje. E hoje, você tem aí na tua mão redes sociais que, nossa, é muito mais rápido, muito mais dinâmico. Então você vai postar tudo relacionado ao nicho que você quer trabalhar. E aí, com isso, você sabendo aí qual o nicho que você está trabalhando, o cliente que você quer atender, você vai desenvolver um portfólio que seja atraente a esse cliente. Então, se no meu caso eu fazia varejo, eu vou mostrar projetos relacionados a lojas, certo? Não adianta eu fazer um banheiro, não adianta eu fazer uma sala, uma cozinha, não adianta. Eu tinha que focar no meu público-alvo. Então, o meu portfólio tinha que estar relacionado ao tipo de projeto que eu queria desenvolver. Amanda, eu trabalho com projetos residenciais. E aí, como é que eu faço meu portfólio? Você vai ter que ter ambientes, imagens, né? De cada ambiente de uma casa. Então, projetos de banheiros, projetos de salas, projetos de cozinhas e assim por diante. Por quê? Porque se o teu cliente quiser uma sala, você vai mostrar o portfólio de salas. Se o teu cliente quiser uma cozinha, você vai mostrar as fotos de cozinhas e assim por diante. E lá nas tuas redes sociais você vai postar várias imagens de todos os ambientes que você está projetando ou que você está lá desenvolvendo no teu portfólio, tá? A outra questão, como eu estava falando, são as redes sociais, né? Então você começar a pegar essas imagens e compartilhar nas redes sociais. E aí o que acontece? Colocar hashtags, fundamental, gente, coloca as hashtags lá. Então, assim, vamos supor que você está fazendo um portfólio para projetos residenciais e o teu foco são vários ambientes dentro da casa, né? Então você postou lá uma foto de uma cozinha. Então lá atrás, embaixo você vai colocar hashtag cozinhas funcionais, móveis planejados para cozinhas, kitchens e assim por diante. Quando o teu cliente-alvo ele for buscar alguma imagem no Instagram, por exemplo, ele vai colocar lá hashtag cozinhas funcionais, por exemplo. Cozinhas de alto padrão, cozinhas, né? Ele vai buscar termos que você pesquisou e você está utilizando ali para você poder captar melhor o teu cliente. Aí pessoas que você nunca viu na vida, pessoas que não são sua rede de relacionamento, né? Não são parentes, nem amigo dos amigos, muito menos seus amigos, certo? Essas pessoas que querem desenvolver um projeto, elas vão encontrar vocês nas redes sociais e vão começar a acompanhar o teu serviço, acompanhar o que você está postando. Se elas se identificarem com vocês, o que vai acontecer é que ela vai começar a te seguir, ela vai começar a curtir as suas fotos, ela vai começar a interagir com você. E você tem que ficar de olho, antenado, para você interagir também com essa pessoa, para ela perceber que você está dando importância para ela. E isso faz com que você gere conexão, relacionamento, e isso vai fazer com que você tenha uma atração maior e os clientes vão começar a surgir, vão começar a pipocar aí na tua vida, certo? E outra questão que, nossa, gente, é muito importante, hoje não tem como trabalhar na parte de captação sem esse ponto principal que eu vou falar agora para vocês, que é o marketing digital, tá? O que tem de mais precioso, gente, definitivamente não é a rede social que você trabalha, nem o Instagram, nem o Facebook e nem o YouTube e nem outras redes. Sabe por quê? Porque essas redes não são suas. Se de repente o pessoal do Face vai lá e resolve tirar o Facebook do bar, a partir de hoje não existe mais Facebook. A partir de hoje não existe mais Instagram. Não aconteceu isso com o Orkut? Lembram do Orkut? O Orkut aconteceu isso. E pode acontecer, né? Nós não temos nenhum comentário, nenhuma previsão, isso está em expansão nesse momento, mas vai que você não tem domínio disso. Vai que, de uma hora para outra, o Instagram chega à conclusão de que você não
tem um perfil adequado ou você fez alguma coisa que não segue as regras do que eles estipularam e simplesmente deletam a tua conta. O que acontece com você? Né? Então, o que acontece? Com esse contexto todo, você precisa se resguardar para você continuar mantendo contato com os teus clientes. E as redes sociais, nas redes sociais você pode trabalhar com algumas estratégias para você criar, por exemplo, e-books gratuitos. Sim, tem um aplicativo que você pode instalar lá na tua biografia lá do Instagram, que se chama Linktree. O Linktree, o que você vai fazer? Você vai cadastrar e-books, materiais, sites, várias informações para a pessoa ir lá e clicar e ser direcionado para o teu site, para o teu Facebook, para o teu YouTube, para o teu e-book. E aí você pode entregar vários materiais gratuitos para essa pessoa em troca do e-mail dela. Isso sim é valioso, o e-mail da pessoa. Porque se de repente todas as redes acabarem, você tem um contato direto com aquela cliente ou com aquele cliente, né? E aí você pode inclusive mandar conteúdos para essa pessoa. Você pode mandar conteúdos gratuitos via e-mail, e aí é importante você ter uma empresa, né? De envio de e-mail marketing, que aí você tem várias online que você pode escolher. E aí o que acontece? Você começa a entregar conteúdos para essa pessoa de qualidade. E esses conteúdos de qualidade vão fazer com que essa pessoa perceba o quanto você tem de domínio, o quanto você tem de conhecimento, mas tem que ser conteúdo realmente interessante. Então vamos supor que o teu nicho de mercado seja portadores de necessidades especiais e idosos. E aí o que acontece? Você vai lá e faz uma postagem, né, e manda por e-mail para o pessoal, dizendo sobre a importância de utilizar aquelas barras no banheiro para a segurança do idoso, para a segurança de quem tem, para quem é portador de necessidade especial. Então isso vai fazer o quê? Vai fazer com que o teu cliente ou o teu possível prospecto, né, ele perceba um diferencial de mercado em você que ele não encontra nos teus concorrentes. Tá? Outra coisa que você pode fazer é criar, por exemplo, uma aula, que nem essa que eu estou fazendo com você, uma live, né? Um webinário, e convidar a tua audiência para poder falar sobre algum material de revestimento, algum produto, alguma coisa que leve benefício para o teu público-alvo, e você vai explicar para eles como utilizar aquele material. Na verdade, você vai explicar a importância de utilizar aquele material, mas como ele não sabe como aplica aquilo, ele vai ver importância no teu trabalho, vai ver o quanto você tem domínio e o quanto você pode ajudá-lo, tá? Você está gostando desse tema? Antes de eu dar continuidade, eu quero te pedir para se inscrever no canal, caso você não esteja inscrito aqui, e clica também no sininho de notificação. Assim você fica sabendo quando tem vídeo novo no canal. E deixa teu comentário, conversa comigo, interage, me fala o que você está pensando sobre esse tema, porque eu posso trazer mais e mais conteúdos para você também, certo? Bom, vamos dar continuidade então nesse conteúdo que eu acho ele formidável. Bom, outra questão que a gente precisa pensar, e muito, gente, é no marketing pessoal. Porque o que acontece? Quando você chega na frente de um cliente ou de uma pessoa que você está tendo o primeiro contato, essa pessoa ela olha para você e cria uma idealização. Quando você me viu pela primeira vez, você criou uma imagem de quem eu sou, né? Pode ser que essa imagem tenha sido boa, pode ser que tenha sido ruim, mas você criou uma idealização de quem é a Amanda. E aí, gente, tem estudos que foram feitos, né, que falam que quando uma pessoa te conhece e ela não topou muito com você, e ela precisa mudar a maneira de ela te enxergar. Precisa existir 8 encontros para ela mudar e te enxergar de uma maneira diferente, para você criar uma outra configuração do que ela está vendo, do que ela está sentindo com relação ao teu respeito. E às vezes, gente, a gente não tem um segundo encontro. Então, é muito importante você já no primeiro encontro criar uma postura que vai impactar esse cliente. Cuide com a maneira que você se veste, cuide com a maneira que você age, com maquiagem, unha, o que você fala, tá? Então a tua postura corporal vai dizer muito sobre você. A maneira que você senta, a maneira que você vai agir, tá? Então cuide com essas questões. Por exemplo, se de repente você vai atender, você vai trabalhar com projetos corporativos, né? Então é interessante você usar uma roupa adequada com o perfil de pessoas que trabalham num ambiente corporativo.
Se de repente você aparece lá de mini saia, né, com top, né? Então assim, isso vai denegrir a tua imagem. As pessoas vão olhar para você com olhos não tão legais assim. Então, a maneira que você vai se vestir tem que condizer com o público que você está atendendo. Lembra do nicho? Eu vou me vestir de acordo com o nicho que eu vou estar trabalhando. Eu vou falar de acordo com o nicho que eu estou trabalhando. O tom da minha voz tem que estar pertinente com base na socialização que eu vou ter com aquele público, tá? Eu preciso, inclusive, vamos supor que vocês trabalham com projetos de alto padrão, certo? O alto padrão exige que você viva, que você conviva e que você ande no meio das pessoas do alto padrão, tá? Então você tem que estar presente nos lugares onde essas pessoas estão. Isso é fundamental. Outra questão, organização do portfólio, gente. Se você for uma pessoa desorganizada, vai ficar claro, vai ficar nítido isso com relação ao teu portfólio. Então, seja o mais detalhista possível, seja uma pessoa que cuida tanto do teu portfólio virtual, como se você for levar algum material impresso para o teu cliente conhecer, tá? E se prepare de uma maneira técnica. Se de repente você trabalha, vou dar um exemplo de novo de quando eu trabalhava com varejo. Eu trabalhava com projeto de varejo e o cliente que chegava até mim, ele tinha conhecimento de varejo, certo? Porque ele já tinha loja, ele já sabia muitas coisas relacionadas principalmente ao visual merchandising, sobre o marketing. Então, eu tinha que ter preparo para poder falar na mesma altura que ele, sabe? Eu consegui dialogar com ele e ele perceber que eu não estava ali só para fazer um projeto, e sim para trazer um benefício para ele. E que tudo que ele estava me trazendo, eu sabia conversar, eu sabia dialogar sobre aqueles temas. Então isso é fundamental para você conseguir fazer com que o teu cliente te perceba com diferencial. Quando você começa a agir de uma maneira diferenciada dos teus concorrentes, dos teus concorrentes, você se destaca do mercado. Porque o que acontece? Por que um cliente, muitas vezes, ele fica barganhando preço com você? Ele vai lá e diz assim, eu vou fechar com um outro profissional porque o preço dele está mais barato. Ele faz isso, gente, porque ele está te enxergando de igual para igual com o outro. É a mesma coisa que eu pegar duas lapiseiras, tá? Aqui, ó, tenho duas lapiseiras na minha mão, certo? Uma azul e uma verde. As duas lapiseiras, elas têm grafite 07. As duas são 07. Isso. As duas são grafite 07. Então, o que acontece? O que me faz optar por essa lapiseira ou por essa lapiseira? Elas escrevem igual, elas são da mesma marca, elas têm a mesma tipologia, a única coisa que muda é a cor, certo? Se de repente essa lapiseira for R$10 mais cara que essa, se eu não tiver um motivo forte para pagar R$10 a mais por essa lapiseira, eu vou comprar mais barata? Então o que acontece? Eu acabo barganhando o meu projeto pelo preço, porque o serviço é igual, a função é a mesma. Então, a partir do momento em que eu me posiciono de uma maneira diferente, eu sou percebida pelo mercado de uma maneira diferente e aí sim eu consigo cobrar valores mais altos. Porque se de repente o meu serviço é igual ao do meu concorrente, por que o cliente vai querer me contratar? Porque ele gostou mais de mim. Pode ser que sim, mas pode ser que não. E ele não tem que contratar você porque ele gostou mais de você. Claro que a empatia tem que acontecer, mas ele vai te contratar principalmente pela tua competência. E aquele papinho, gente, de que o meu diferencial é a qualidade do meu serviço, esquece essa balela aí, tá, gente? Porque nenhum cliente vai contratar o teu serviço pensando que vai receber um serviço de péssima qualidade. Eu vou contratar esse profissional porque ele é mais barato e eu vou ter algumas dores de cabeça com ele, mas tudo bem. Não, gente. Independente de quanto ele pagou o projeto, ele espera a excelência do teu trabalho, porque ele entende que você é um profissional, certo? Então, qualidade não é diferencial de mercado. Existem outras estratégias que precisam ser realizadas, tá? Interaja muito nas redes sociais. Crie comunidades, participe e interaja de grupos. Por quê? Porque quando você começa a interagir em grupos e aparecer, as pessoas começam a te seguir. Se você vê, por exemplo, uma loja, uma empresa que vai lá e postou uma foto relacionada ao teu nicho de mercado e essa imagem te chamou a atenção, coloque ali, se expresse, coloque a tua opinião, porque as pessoas que estão
acompanhando aquela postagem também vão ver o que você escreveu. Então, crie comunidades. As pessoas, elas se conectam com comunidades. Todo mundo gosta de comunidade, não é? É grupo no WhatsApp, é grupo no Facebook, é o grupo do futebol, é o grupo das amigas que tomam café à tarde e assim por diante. Todo mundo gosta disso, certo? E a comunicação e a participação, interação, o tempo todo vai trazer mais o teu cliente para perto de você. Outra coisa fundamental, gente, horário. Cuida com o horário, tá? Porque não tem coisa mais deselegante do que você marcar um horário com o cliente e você chegar atrasado. Então, seja pontual, tá? Então, a tua organização passa por todos os estágios. A organização do teu visual, a organização de como você se fala, a organização de como você se porta, a organização do teu material, do teu portfólio, de como você vai se apresentar. Se de repente você encontrou o teu cliente no teu escritório, o visual do teu escritório vai dizer muito de como você entrega os seus trabalhos. Então, cuida com o visual da tua empresa e seja pontual com os horários. Se você marcou 15 horas, esteja pronto 10 para as 10, 14 e 50. Esteja pronto 14h50. Sabe por quê? Porque o cliente vai perceber o quanto você é responsável, o quanto você está preocupado e dando atenção para ele. Se de repente você atrasa, parece que você não está dando importância. Ele não tem importância para você. Então, seja pontual. Isso vai diretamente de encontro com os teus valores, com os teus princípios, com a maneira que você vai conduzir a tua jornada. Eu sempre tive muita dificuldade com o horário, gente. Mas não estava relacionado ao meu descaso. E sim por outras questões relacionadas à minha organização, né, interna. Não era nem a questão de organização externa, minha organização interna. E eu tive que aprender, eu tive que criar ferramentas, estruturas, criar maneiras, né, utilizar ferramentas para eu poder me tornar disciplinada, me tornar pontual. Por exemplo, a pessoa marcava comigo 15 horas. Eu saía às 15. Então, o que acontece? Na minha agenda, sempre está marcada meia hora antes ou 40 minutos antes, o tempo que eu vou levar para chegar naquele lugar. Por quê? Porque naquele horário que está agendado na minha agenda, é o horário que eu estou saindo e eu vou chegar a tempo para o meu cliente, entende? Eu começo a trabalhar também com técnicas. Então, assim, busque técnicas e ferramentas que vão facilitar a tua jornada. Eu poderia ficar aqui um tempão falando de técnicas para você poder organizar a tua agenda, mas não é o tema da nossa aula de hoje, né? Desse vídeo de hoje. Eu falei antes sobre a organização, né? Do teu escritório. Mantenha ele em ordem, mantenha ele organizado, crie sensações e emoções, tá? Coloque vida na tua empresa, coloque harmonia e bem-estar no espaço onde você vai estar trabalhando. Então, você vai atrair pessoas para o teu escritório com base em sentimentos que ela vai sentir estando naquele espaço, estando naquele lugar onde você trabalha. As pessoas, elas gostam de se sentir amadas, acolhidas, né? Elas precisam sentir esse afeto o tempo todo. E aí a gente está trabalhando com os 5 sentidos do cliente em potencial, que é a audição, a visão, o olfato, o paladar e o tato. Então, sempre que você trabalhar com os 5 sentidos, inclusive no ambiente onde você trabalha, você vai fazer com que as pessoas se sintam acolhidas ou repelidas daquele espaço. Então, é importante você olhar para o espaço e trazer essa decoração, esse ambiente, a maneira que você vai decorar o teu espaço de trabalho com base no público que você quer atrair também, para gerar essa conexão, tá? Cuide também com seus documentos. Cartão de visita, gente, é essencial, né? Material timbrado, folha timbrada, deixa tudo documentado para as pessoas perceberem o quão profissional você é. Pastas com a tua logo, com o teu nome da tua empresa, né? Então isso é muito importante. Se de repente você não tem uma logo ainda, é importante você criar uma logo marca para o teu escritório, para o teu nome, porque isso passa credibilidade. Também trabalhar com o teu modelo de visão, missão e valores da tua empresa, para que todo mundo que trabalhe com você saiba quais são os valores da tua empresa e todo mundo caminhe numa mesma direção, no mesmo foco, senão vira um cabo de guerra na empresa, né? E esse é um assunto que eu poderia ficar aqui horas conversando com você,
né? Então é importante você fazer processos claros dentro da tua empresa, que todo mundo conheça e mostre, inclusive para quem é funcionário interno, o quanto você tem credibilidade por trabalhar de uma maneira séria, tá? Hoje em dia, a gente tem uma outra opção dos cartões. Antigamente a gente tinha muito essa questão do cartão impresso, né? A gente mandava fazer milheiro de cartão e tal. Hoje a gente consegue trabalhar muito bem com cartão digital. As pessoas estão ali com o celular na mão, com o WhatsApp na mão, e você encaminha o teu cartão digital para o WhatsApp da pessoa, e aí ele tem já o WhatsApp, tem o Facebook, tem o YouTube, tem todas as suas páginas, teu site, e a pessoa clica, né, naquele cartão digital e vai ser direcionado para as suas páginas. Então isso facilita muito. Ela vai clicar ali no número do telefone e vai fazer uma ligação para você. Então é importante você pegar e ter facilidades e trabalhar com meios que possam ajudar na sua jornada, certo? Como eu falei antes, a vestimenta, cuide de como você vai se vestir, cuide de como você quer se apresentar, como que você quer que as pessoas percebam que você é. Quando você se veste de uma maneira deselegante, quando você não cuida com o teu cabelo, não cuida se você está com um odor agradável, né? Não precisa estar cheio de perfume, aliás, às vezes perfume demais estraga, né? Então é preferível não estar com perfume ou estar com perfume agradável, suave, mas cuida com desodorante, com essas coisas, porque também é fundamental. Cuide com o hálito. Tudo isso, gente, parece coisa boba, né? Mas isso pode impactar de uma maneira tão negativa que é preciso falar, gente. É fundamental falar. Como você vai se apresentar nas reuniões também será fundamental, tá? Evite gírias, evite palavreados desagradáveis, a não ser que o teu público seja um público jovem, descolado. Então utilize uma maneira na mesma tonalidade que o teu cliente. Evite também termos técnicos, porque sinceramente o cliente não sabe o que é um pé direito. Talvez ele vai achar que é o pé dele, né? O pé direito dele ou o seu pé. Então utilize termos que ele conheça, que ele saiba o que é, tá? Então, se apresente de uma maneira tranquila, sempre buscando atender o teu público da maneira que condiz o teu nicho de mercado. Então, você vai ter uma regra, uma metodologia que você vai criar para a tua empresa para como você vai se apresentar. Aliás, falando um pouquinho sobre isso, os processos eles são fundamentais, tá, gente? Quando a gente começa a pensar nos processos, desde a primeira captação do cliente, até desenvolver o portfólio, até como vamos fazer o briefing e assim por diante, até a entrega final do projeto, eu preciso criar processos, metodologia de trabalho, que isso vai fazer com que eu consiga ser mais assertivo e o meu cliente, ele perceba o quanto eu sou séria no meu trabalho, o quanto eu sou responsável pelo meu trabalho. E isso vai facilitar, inclusive, na hora de fazer a precificação, na hora de você entregar a quantidade de material para o teu cliente, tudo isso acaba facilitando, tá? Cuide também com o tom da sua voz, com a altura da sua voz. Não fique falando muito alto nem muito baixo. Faça com que o tom da sua voz seja um tom agradável ao ouvido de quem está recebendo a informação, tá? Então isso é muito importante. Quando você for apresentar as informações e conversar com o teu cliente, deixe ele falar. Você tem 2 ouvidos e uma boca. E pare de ficar falando sobre o teu dia a dia, quem você faz nas suas horas de lazer. Você está conversando sobre questões profissionais, então não precisa levar muita informação tua pessoal. Tente manter o máximo de descrição possível da tua vida pessoal e fale só o essencial para que o cliente te conheça, mas escute muito mais, porque quem tem que falar ali é ele. Ele tem que expressar o que ele precisa para o projeto, o que ele quer, o que ele deseja, quais são os objetivos dele. Você sabendo disso, você conseguindo captar a essência dessas informações, vai ficar muito mais fácil para você direcionar o projeto de uma maneira mais assertiva. Então, se preocupe em ouvir mais e falar menos, tá? E nada de ficar falando em excesso sobre você. Estratégias para começar a divulgação e também o portfólio. Eu falei antes das redes sociais, você pode pegar e utilizar várias maneiras. Você pode trabalhar com antes e depois nas redes sociais, você pode trabalhar com fotos em que você vai ter uma foto principal, né, uma foto geral do ambiente, e depois você vai pegar
e vai mostrar pedaços, trechos dessa mesma foto. Então, uma foto você pode fotografar, por exemplo, a luminária. Na outra foto você vai fotografar o armário, vai buscar o zoom e vai mostrar, né, vai criar uma apresentação somente, uma postagem, né, somente do mobiliário que está no fundo da foto. Na outra você vai focalizar no sofá. Na outra você vai focalizar mais na parte superior do gesso. Então, com uma única imagem do teu portfólio, você consegue gerar várias postagens. Então, um ambiente, um espaço que você projetar, você consegue muitas vezes gerar fotos para um mês inteiro, desde que você consiga mostrar os detalhes. E em cada uma dessas imagens que você captou, que você está mostrando nas suas redes sociais, fale um pouco, explique um pouquinho o porquê que está sendo utilizado daquele jeito, o que você colocou naquela imagem, qual é o material de revestimento, como que você chegou naquela ideia e tudo mais. Isso vai fazer com que as pessoas percebam e valorizem mais o profissional que você é. O nicho de mercado, ele é fundamental para o teu crescimento, gente. Se você não trabalha com nicho de mercado, você pode estar aí nadando e vai morrer na praia. Você vai ficar a vida inteira fazendo projetos a preço de banana. Quando você vai num médico, aquele médico ele não é especialista em cardiologia, oftalmologia e ginecologia, né? Ele não é especialista em tudo. Ele é uma coisa ou outra, né? E se você fosse pegar e fosse num médico, você está com uma dor muito forte no coração e descobre que precisa fazer uma cirurgia, você vai querer um bom cardiologista ou um ótimo, o melhor clínico geral do Brasil? Se você refletir um pouquinho, é melhor você fazer uma cirurgia cardíaca com um bom cardiologista do que uma pessoa generalista, não acha? Mesmo que seja o melhor do Brasil, porque ele não vai entender de cirurgia. Então, gente, quando a gente vai falar para nossa área, é a mesma coisa. Quando eu falava de projetos para varejo, quem chegava até mim eram pessoas que queriam aumentar o faturamento das suas lojas e queriam uma loja que tivesse uma decoração atrativa. Não chegava em mim a clínica, o consultório. Não, por quê? Porque eu não mostrava isso. Então, quanto mais você nichar o teu mercado e você se mostrar naquele mercado, mais os clientes vão se aproximar de você. E nessa onda de você buscar um nicho de mercado, você se difere da grande massa. Enquanto todo mundo está fazendo tudo do mesmo e cobrando valores baixíssimos porque não tem nenhum diferencial de mercado, você se destaca da multidão. Você acaba caminhando numa direção que o mercado é bem pouco. Tem poucas pessoas que são de fato seus concorrentes. Porque daí não tem como concorrer com uma pessoa que sabe muito, que tem muito conhecimento, de outra que não tem conhecimento e faz todo tipo de projeto. Tá? Então assim, os teus concorrentes são poucos e você vai buscar os seus diferenciais de mercado que são diferentes dos concorrentes que são aqueles poucos concorrentes que você tem. Cada um deles vai ter uma estratégia e essas estratégias vão condizer com o tipo de marketing que você vai estar fazendo. Agora eu quero falar sobre uma coisa importante, né? As pessoas às vezes não sabem como escolher um nicho de mercado. Vocês estão vendo que tudo isso que eu falei está diretamente ligado a como captar clientes, hein, gente? Tá? Então eu estou falando de estratégias que fazem com que você consiga mais clientes. Você tem que avaliar, quando você for escolher o teu nicho, o que você gosta, quais são as suas paixões, o que te move, o que faz realmente você acordar de manhã cedo e dizer, uau, hoje eu vou trabalhar. Porque a pior coisa que tem é você trabalhar durante 20 anos no mesmo trabalho e todo dia de manhã você pensar, meu Deus, que saco, eu tenho que levantar mais um dia para ir trabalhar. Isso faz com que você adoeça, isso vai fazer com que você tenha uma vida triste, amargurada. Então pense sempre em um mercado que você gosta. Então avalie todo o mercado, avalie todas as coisas que você gosta de fazer para poder chegar no que realmente você vai vir a trabalhar. Avalie também o mercado, porque não adianta você gostar muito daquele mercado, gostar muito daquela atividade e não ter ninguém para comprar, né? Aí você vai lá fazer um monte de coisa e não tem clientes que comprem de você. Então tem que pensar num mercado que tenham pessoas que comprem o serviço que você vai vender. E a terceira questão é se esse mercado tem dinheiro, se os clientes estão dispostos a pagar pelo projeto que você vai fazer. Porque daí não adianta nada
você gostar, ter mercado, e aí você tem que fazer 100 unidades daquele tipo de projeto para conseguir pagar as contas do mês. Não dá. Então, você tem que pensar sempre que o teu mercado, o nicho de mercado que você vai encontrar, que você vai gostar, que você vai trabalhar, ele tem que estar relacionado ao seu propósito de vida, tá? Então, assim, quando você gosta e você tem mercado, você encontrou a tua missão. E quando você encontra o teu mercado e esse mercado te paga bem, você está encontrando a tua vocação, né? E juntando a paixão, não, as habilidades com o que você gosta, você encontra a tua paixão, né? E juntando as habilidades com um mercado que paga bem, você vai encontrar de fato a tua profissão. Só que para você conseguir realmente encontrar o teu propósito e ser feliz, você tem que ter essas 3 questões: mercado, dinheiro e algo que te move, algo que te dá paixão, que te dá amor. Buscando essas 3 questões, você encontra um nicho que de fato vai te dar muito prazer em trabalhar, você vai sentir vontade em se especializar, em buscar conhecimento, em buscar conteúdos que vão agregar valor para a tua jornada. Então, é fundamental isso para o teu crescimento. Porque pensa bem, se você gosta daquela área que você está trabalhando, se você tem paixão por aquilo que você está fazendo, você vai querer conhecer cada vez mais sobre aquilo. Você vai ter vontade de querer aprender mais, para entregar algo melhor. Agora, quando você não tem paixão, você não faz nem questão de aprender. Tudo é um saco, tudo é ruim, tudo é chato. Você acaba procrastinando as coisas. Então, busque algo que você ama e você nunca mais vai ter que trabalhar. Vai ser quase que um hobby todos os dias da sua vida. Técnicas da entrevista, elas são fundamentais, né? Então você evita, na hora que você for fazer uma entrevista com o cliente, como eu falei antes, falar demais de você. Outra questão importante, você pode levar o teu prospecto para um lugar diferente, para um café, para quebrar um pouco aquela questão do tipo a entrevista, né? Então quando você leva ele para um café, para um almoço, para uma outra situação, você quebra o gelo. E é geralmente nesses lugares que você consegue descobrir coisas que muitas vezes o cliente não vai te falar quando você estiver na frente dele num lugar mais formal. Então, você pode deixar um ambiente mais descontraído para poder trabalhar as suas técnicas, para poder fazer essa prospecção melhor do teu cliente, tá? Não fique só com perguntas e respostas. Traga outras estratégias, outras ferramentas que possam ajudar a você entender o que o cliente precisa. Tá? Outra coisa com relação a isso, utilize muitas imagens. Você pode trazer várias imagens ou solicitar para o cliente imagens que vai fazer com que direcione teu olhar, a tua visão de como você vai trabalhar naquele processo. Entenda sempre então as necessidades do cliente, observe o que realmente ele precisa, faça uma conversa informal, deixe todo o teu foco no cliente, ouça mais, fale menos. E traga imagens, desenhos e identificações que vão fazer essa conexão com ele, certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, que é realmente algo que precisa mudar na tua cabeça, mudar a chave aí de como trabalhar a captação do cliente para você conseguir mais e mais clientes e se tornar uma pessoa realizada e feliz no seu trabalho, certo? Te encontro então num próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!